Olá! Hoje nós vamos falar sobre os principais frameworks de agilidade e como que o Scrum se conecta com essas diversas formas de trabalho que a gente vê hoje no mercado. A gente vai começar falando aqui no contexto do Manifesto Ágil que a gente já viu aqui em outras aulas. O Manifesto Ágil, ele não determina como a gente aplica os princípios na prática. Ele oferece valores e as suas diretrizes, e isso serve com base para a gente escolher quais frameworks a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Cada um desses frameworks, eles resolvem problemas específicos ou eles pegam um contexto variado e vai falar, ó, isso aqui se encaixa nesta maneira. A gente vai conhecer aqui nessa aula de hoje os mais relevantes. O primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o método Kanban, que ele é uma organização visual sobre o trabalho que o time está fazendo, geralmente num quadro com as colunas a fazer, fazendo e concluído. Ele é ideal para times que trabalham com fluxo contínuo de trabalho. Então, assim como times de manutenção e de suporte, mas é claro que funciona muito bem dentro de um time de desenvolvimento de software. As principais características do Kanban são basicamente, a flexibilidade, então ele não exige que a gente tenha sprint, um tempo de trabalho bem pré-definido, e nem os papéis pré-definidos dentro desse time, e ele tem a premissa da gente limitar o trabalho em progresso, que é o famoso WIP. Isso, ele ajuda a evitar sobrecarga de dentro do nosso time. Dentro do Kanban, ele também ajuda a gente a visualizar o fluxo de trabalho, identificando quais são os gargalos, onde que o nosso trabalho fica preso. O segundo framework que eu trago é o XP, o Extreme Programming. Ele é altamente focado no desenvolvimento de software e ele prioriza a qualidade técnica, junto com, claro, com a colaboração dos desenvolvedores dentro do time. Então, ele traz práticas para isso, como o pair programming, a programação em pares, que é basicamente dois desenvolvedores juntos trabalhando em uma única tarefa, pareando, né? Ele também traz a prática da integração contínua, e ele falando que o código de desenvolvimento ele é integrado e testado frequentemente para que não acumule muito trabalho e evita problemas futuros. E assim a gente também consegue dar feedbacks constantes para garantir que os produtos eles estejam adequados às necessidades dos clientes. Fazendo o gancho para o Lean, que tem muito desses conceitos nos outros frameworks, ele é mais uma filosofia do que um framework que vem da manufatura. Ele busca constantemente eliminar desperdícios no nosso dia a dia, maximizando o valor entregue e, claro, reduzindo a quantidade de recursos necessários. Os grandes pilares do Lean, eles incluem as entregas eficientes, fazer mais com menos e a melhoria contínua. Revisar e ajustar os nossos processos regularmente, trazer mais valor para o cliente e focar no que é mais importante para o cliente, que é priorizar. Embora o Lean ele tenha surgido fora do contexto de desenvolvimento de software, fora do contexto de tecnologia, ele inspira a maior parte dos frameworks ágeis, incluindo o Scrum, que a gente já vai falar dele. O quarto framework é o SAFe, o Scaled Agile Framework. Ele é uma abordagem para grandes organizações, grandes empresas e que são muito complexas. Geralmente que um time ele não consegue desenvolver sozinho o seu próprio software. Ele ajuda a coordenar múltiplas equipes trabalhando em conjunto e com múltiplos projetos interdependentes, então que eles têm dependências de trabalho entre si. Ele é estruturado em níveis, como o nível mais alto de portfólio, depois o de programa e depois o de equipes. Dentro dele, a gente tem eventos como o PI Planning e papéis bem específicos, que eles são adicionais para alinhar esse grande trabalho em escala. Chegamos finalmente no Scrum, que é de longe o formato de trabalho mais popular dentro do desenvolvimento de software e dos times. Ele se destaca por ser bem simples de entender, do seu entendimento, mas a sua prática é muito poderosa. Ele trabalha com sprints curtos, papéis bem definidos, como o que a gente tem o Scrum Master, o Product Owner, o time de desenvolvimento, e ele também é composto por eventos regulares para inspecionar e a gente se adaptar continuamente. Ele é ideal para equipes
que precisam gerenciar projetos complexos, que precisam dessa adaptabilidade, e colaborativos, que a gente precisa de várias disciplinas para entregar o mesmo projeto. Enquanto os frameworks como o Kanban, ele traz muito mais o ponto da flexibilidade, sem os papéis e sem os rituais, o Scrum, ele dá uma estrutura bem clara e diretiva, que combina com a adaptabilidade da agilidade. Então, se você já trabalhou com algum desses frameworks, você vai ver que muitos deles têm os princípios do manifesto ágil incutido deles. Mas cada empresa, elas têm um framework que melhor se adequa à sua cultura, aos seus processos já pré-existentes. E aí, pessoal, qual desses frameworks você já conhecia? E é claro que a expectativa é que a gente comece a aprofundar aqui dentro do Scrum Framework. Até a próxima, pessoal!